Olá, sou Gustavo N e este é mais um programa Interação. Hoje vamos falar de finanças pessoais, vamos falar de dinheiro. Para isso, trouxemos o sócio-diretor da Esquadra Investimentos, filiada à XP Corretora, Felipe Beck. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui e gostaria que a gente iniciasse, pela questão do momento do Brasil, momento econômico do Brasil. Renda, trabalho, as pessoas tendo finalmente dinheiro para poder gerir. Como é que você julga esse atual momento? É propício para que as pessoas possam estar conseguindo juntar dinheiro, economizar? É isso aí, Gustavo. O Brasil hoje está vivendo um momento extremamente interessante. Uma das maneiras com que o governo está fazendo para aquecer a economia é justamente reduzindo o custo de capital. O custo de capital nada mais é do que diminuir o custo do dinheiro, né? E se faz isso através da redução da taxa de juros. Então, no momento em que a gente tem uma taxa de juros decrescente, só para te teres uma ideia, a Selic, que é a taxa de juros básica da economia, no meio do ano passado, no meio de 2011, beirava 12,5% ao ano. Hoje a gente já está com uma taxa de 8,5%, sendo que a expectativa para o final desse mesmo ano já é de 8% ao ano. Ou seja, vai tornar o custo do dinheiro mais barato, as pessoas vão poder acessar empréstimos, etc., a custos mais baixos. Tem se tornado com o passar do tempo, né? Então, logicamente, quando isso acontece, pessoas que não têm, a partir do momento que não têm recurso para obter determinado serviço ou produto, passam a ter, e aquelas pessoas que já tinham passam a consumir ou demandar produtos ou serviços ainda mais caros, né? E, logicamente, isso gera um aquecimento na economia. Logicamente, isso faz com que as empresas, as indústrias se preparem para receber toda essa nova demanda que está existindo e que vai passar a ser cada vez mais forte a partir do momento que o governo continuar com essa política que vem se mostrado completamente acertada de diminuição da taxa de juros para aquecer a economia. Tem sido um modelo vencedor, não é? É um modelo vencedor, é um modelo vencedor, mas tem um cuidado. O grande cuidado é a inflação. No momento que tu facilita muito crédito, que tu permite que as pessoas acessem muito determinados tipos de produtos ou serviços, isso faz com que as empresas tomem a liberdade de aumentar os preços. E a gente sabe que a inflação é um dos grandes vilões do Brasil. A gente teve períodos de hiperinflação, muitos sabem o que significa overnight, né? Aquele problema da inflação de um dia para o outro. E esse problema não pode voltar para o Brasil. Talvez muitos que nos assistam, Felipe, não conheçam bem essa realidade. O público universitário, principalmente, nós estamos falando aí de cerca de 30 anos atrás, o overnight no qual você citou. A inflação no Brasil era tão alta que quando você recebia o salário, uma semana depois ele já era praticamente a metade. Então existia uma aplicação diária, que era o overnight, no qual você colocava o seu dinheiro para que ele ainda tivesse validade, tivesse valor no dia anterior e pudesse comprar praticamente as mesmas coisas com aquele mesmo valor. Isso é uma realidade que, graças a Deus, já não existe mais. A gente, pelo menos, consegue se programar a nível anual. Agora, gostaria que você explicasse um pouco, já que você tocou nessa questão da inflação, para depois fazer a ligação com essa questão do investimento, o que é o juro real, né? A questão da Selic, que é a nossa taxa básica, que você comentou, que está descendo, já está num nível de 8,5%, mas que tem, por contrapartida, a inflação subindo. Isso vai gerar lá a taxa real, não é? A taxa real nada mais é do que aquele juro que o governo estipula numa reunião do Banco Central para delinear os principais tipos de aplicação da economia, né? Então, quando a gente ouve um CDB, que é um certificado de depósito bancário, olha, eu tenho um CDB que é atrelado a uma taxa de juros. Esse juro que está se falando é justamente o juro real. Essa é uma aplicação segura. Essa é uma aplicação segura. A poupança agora, ultimamente a gente viu uma alteração nas regras da poupança. Antes a poupança era de 6% mais a taxa referencial, mais a TR. E a poupança agora passou também a ser rentabilizada a partir da Selic, né? Que na verdade é o CDI, é o Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é que um título, enfim, que espelha a Selic. Mas hoje a poupança, estando a Selic abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela corrige com 70% do CDI. CDI é atrelado à taxa Selic. Uma pergunta que muitos devem estar se fazendo. A poupança ainda é um bom investimento ou foi já alguma vez um bom investimento?
Eu considero que é um bom investimento, até porque ela está protegida até um determinado valor, até R$70 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas não é o mais rentável. Só para que entenda, Felipe, o que quer dizer essa garantia? Essa garantia significa que se por acaso a instituição financeira que lhe vendeu este produto tiver um problema, o Fundo Garantidor de Crédito, que nada mais é do que um fundo criado pelos próprios bancos para dar segurança aos investidores, garante que tu receba 70 mil no caso de a própria instituição financeira não conseguir te pagar esse valor. Então vamos supor, desculpa Gustavo, por favor, que tu tenha 100 mil reais em poupança, se tu por acaso a instituição financeira que tu és cliente tiver um problema, até 70 mil reais vai ser ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se o banco que você aplicou o seu dinheiro falir, você recebe o respectivo até 70 mil reais. Até 70 mil reais. Muito bem. E Felipe, você considera a poupança ainda um produto que seja rentável para aqueles que estão nos assistindo? Aquele que está lá trabalhando já há bastante tempo, juntando suas economias, é uma aplicação que tem um lado, que certamente você vai falar, que é a questão do perfil, é uma aplicação segura para quem tem um perfil de investimento mais moderador, ou não? Com a queda da Selic, a poupança tem perdido a atratividade e outros produtos como o CDB que você falou, ou até mesmo fundo imobiliário, que sei que tem feito muito sucesso ultimamente no mercado financeiro, ou até mesmo as carteiras de ações. Sem dúvida. Aí a gente passa um ponto interessante, que é o seguinte, a poupança, ela é atrelada, como nós falamos aqui, à taxa de juros. Né? Então, a partir do momento que a taxa de juros vai reduzindo, logicamente o rendimento da poupança vai reduzindo também. Se tu tem um ganho de 5, 6% ao ano na poupança, isso vai depender da taxa de juros, a gente não pode esquecer que esse não é teu ganho final do ano, porque daí a gente tem que descontar também a inflação. E a inflação, ela tem permeado o topo da meta do governo. No ano passado, inclusive, fechou na vírgula, né? No teto do estipulado pelo governo. Então, a partir daí, a partir do momento que a gente tem uma redução da taxa de juros, é normal que os investidores comecem a procurar alternativas diferentes para investir o seu dinheiro e a partir daí vem justamente produtos como tu tens falado, que são fundos imobiliários, carteiras de ações, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento de diversos formatos, com diversos tipos de aplicação. Isso aconteceu nos Estados Unidos no final da década. Esse processo aconteceu nos Estados Unidos, principalmente entre o final da década de 60 e começo da época de 80. Né? Foi aí que a gente teve o menor período de redução da taxa de juros nos Estados Unidos e foi aí justamente o momento em que o povo americano começou a se informar e obter mais informações sobre diferentes tipos de produtos e buscar novas alternativas de investimento, já que aquele produto básico já passou a não remunerar tão bem o investimento. Você acha que o Brasil está vivendo esse momento agora? O povo brasileiro está buscando novas alternativas? Tá, sem dúvida nenhuma. A gente nota isso desde o momento que a gente visita uma livraria e a gente começa a ver livros sobre finanças pessoais como os mais vendidos, como os best-sellers, né? Em programas de rádio com audiências as mais variadas, tendo especialistas em finanças conversando. Eu aqui mesmo, conversando contigo, é justamente um reflexo dessa realidade. E a gente vê também o pessoal procurando em outras formas, tanto em palestras, em cursos, procurando especialistas, assessores financeiros, né? A figura do gerente bancário, principalmente, que é uma figura extremamente importante para as finanças da pessoa, essa figura tem se tornado cada vez mais requisitada e muitas vezes quando ele mesmo não consegue atender toda a demanda de informações, existem já especialistas dentro dos bancos e instituições financeiras, escritórios de investimento que também geram esse tipo de informação, fazem esse tipo de prestação de serviço para o investidor. Mas os escritórios de investimento que têm crescido em números impressionantes não mostra aí de repente uma fraqueza dos bancos em tentar popularizar mais esses outros produtos financeiros? Porque a impressão que nós temos é que banco ainda é muito poupança ou CDB, muito renda fixa, como você trouxe. Sem dúvida. Aí a gente tem dois pontos, né? Primeiro é que o gerente não é um especialista em finanças. O gerente nada mais é do que uma pessoa que trabalha no banco e não só
trabalha com finanças, mas também ele tem que cuidar de abertura de conta, de fechamento de conta, de emissão de talão de cheque, de cartão de crédito, etc. E o banco ele tem um número excessivo de clientes por gerente, que faz com que o gerente não consiga dar, às vezes, mesmo tendo conhecimento, toda a assessoria que o investidor precisa. Felipe, nós vamos encaminhar para o final deste nosso bloco agora. E eu gostaria que na sequência, após nosso intervalo, continuássemos desse ponto dos produtos que os bancos oferecem e as alternativas dos escritórios de investimento. E também, você falasse um pouco da diferença entre o perfil dos investidores. Alguns que nos assistem aqui certamente têm um perfil mais ousado, mais agressivo, aqueles que querem, obviamente, ganhar margens maiores investindo seu dinheiro, e aqueles que também têm receio em perder suas economias, que querem ter o seu crescimento seguro, obviamente, aí a taxas que não vão ser tão atrativas como as de risco. Então, vamos para o nosso intervalo e, na sequência, por favor, vamos tratar desses assuntos. Fiquem conosco, voltaremos em seguida.